Olá, estudante, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje o tema da aula é Superando Desafios na Implementação de Gamificação. Um assunto de extrema relevância, eu gostaria de pensar e refletir com você sobre essa temática. Veja comigo a introdução, que vai direcionar o caminho que nós vamos percorrer nessa aula. O texto preliminar diz o seguinte: vejamos. A implementação de gamificação em contextos educacionais pode enfrentar diversos desafios, desde a resistência de stakeholders até a limitação técnica, né? E orçamentárias dentro aqui desse processo. No entanto, com estratégias adequadas e soluções criativas, é possível superar todas essas barreiras e integrar de forma efetiva a gamificação na sala de aula. Essa aula nós vamos explorar alguns dos problemas comuns e oferecer exemplos práticos de como esses obstáculos eles podem ser superados de forma satisfatória. O primeiro aspecto é pensar sobre estratégias para poder resolver esses problemas comuns na gamificação. E o primeiro item, deixa eu avançar aqui o nosso slide, apareceu aí para você, resistências de stakeholder. Um dos desafios mais comuns é a resistência por parte de educadores, administradores ou mesmo os pais, que podem ver a gamificação como uma distração em vez de uma ferramenta educacional valiosa. A chave para superar essa resistência é a educação e a demonstração de resultados. Realizar workshops e sessões informativas que apresentem dados e estudos de caso que possam evidenciar os benefícios educacionais da gamificação pode ajudar a mudar percepções e também a ganhar apoio, né, para que todos possam perceber as vantagens dessa prática. Segundo item, limitações orçamentárias. Outro grande desafio é a falta de recursos financeiros para adquirir tecnologias ou desenvolver programas de gamificação personalizados. Uma solução criativa para este problema é utilizar ferramentas de gamificação gratuita ou de baixo custo, que são disponíveis online, como plataformas como o Kahoot, como o Quizlet, né? Que permite a criação de atividades gamificadas, interativas, sem necessidade de grandes investimentos. Isso facilita o nosso processo. Terceiro item aqui é a falta de conhecimento técnico. A falta de familiaridade com as tecnologias de gamificação pode ser um obstáculo para os educadores. Para resolver isso, é crucial investir em formação profissional. Os educadores, eles podem participar de oficinas de treinamento ou cursos online para poder aprender como utilizar de forma efetiva ferramentas de gamificação e integrá-las ao currículo escolar, né, de uma forma muito prática. Vamos seguir, trazer aqui alguns exemplos de soluções criativas para a sala de aula. O primeiro exemplo que nós podemos apresentar aqui, gamificação com recursos limitados, que é a realidade de algumas instituições educativas. Vamos imaginar numa escola, né, que possui recursos limitados, um professor de história, ele decide usar a gamificação para poder ensinar a Revolução Francesa, utilizando um jogo de tabuleiro caseiro. Então ele pode utilizar materiais recicláveis, né, e criar esse jogo da Revolução, onde os alunos vão avançar no tabuleiro ao responderem corretamente perguntas sobre esse período histórico. Essa abordagem não apenas envolve os alunos de maneira econômica, mas também ajuda os estudantes a compreender melhor o conteúdo de forma lúdica e interativa. Então, previamente, o professor iria ministrar e apresentar todos esses elementos, e após essa apresentação, o professor poderia utilizar este recurso de um jogo de tabuleiro para envolver a turma nessa competição saudável. Segundo item, superando a resistência com demonstração de resultados. Vamos imaginar que um professor, ele enfrentava a resistência da direção da escola em relação à introdução de jogos educativos digitais em sala de aula. Para convencer os administradores, ele iniciou um projeto piloto com as suas classes, utilizando aplicativos de gamificação para poder melhorar as habilidades de matemática. Após algumas semanas, os resultados mostraram uma melhoria significativa nas notas e também no engajamento dos estudantes. Armado com esses resultados, o professor ele é capaz de obter o apoio necessário para poder expandir o uso da gamificação em outras classes, em outras turmas. E dessa maneira é possível, a partir de elementos concretos,
apresentar os resultados e conseguir a aprovação da direção. Chegamos ao final aqui dessa nossa conversa, mas antes eu queria trazer aqui a última frase para poder concluir aí, complementar todos esses aspectos. O último texto diz o seguinte: superar desafios na implementação de gamificação requer uma combinação de estratégias educativas, soluções criativas e, frequentemente, uma boa dose de persistência. Ao demonstrar os benefícios através de projetos pilotos, utilizar recursos acessíveis, investir em formação, os educadores podem efetivamente integrar a gamificação nas suas práticas pedagógicas, transformando desafios em oportunidades para enriquecer a experiência educacional e aumentar o engajamento dos estudantes, dos alunos e das alunas. Eu espero que você tenha compreendido todos esses elementos e, como de costume, você poderá acessar os materiais que estão à sua disposição para que você possa se aprofundar ainda mais em tudo que nós estamos abordando. Por isso, eu desejo para você boa pesquisa, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!